O Homem nas Trevas 2 estreou há muito pouco tempo. A continuação direta do filme dirigido por Fede Álvares, que de fato vai dividir muito a opinião dos fãs. No vídeo de hoje eu quero fazer uma crítica, mas além disso comentar o que rolou no 1, o que não rolou no 2, quais as diferenças e tecer aí alguns comentários. No vídeo de hoje vamos falar sobre O Homem nas Trevas 2. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia, eu sou Cauã Oliveira, o seu nerdoterapeuta. No nosso vídeo de hoje eu vou fazer uma crítica ao filme O Homem nas Trevas 2, que me deixou decepcionado e empolgado simultaneamente por ser uma obra ambígua. Mas antes da gente começar, clica aqui, se inscreve no canal, deixa um like e assine as notificações. Aqui no Nerdoterapia temos sessões todos os dias para que nós fiquemos cada vez mais nerds. Lembra também de se inscrever nas nossas redes sociais e caso você goste muito desse vídeo, compartilha ele com os seus amigos. Isso ajuda o nosso canal a crescer. Muito obrigado! O Homem nas Trevas 1 foi dirigido por Fede Álvares, que é um diretor que foi escolhido a dedo por Sam Raimi. Sam Raimi que criou A Morte do Demônio. Quando ele vai fazer o remake de A Morte do Demônio, ele seleciona a dedo lá o Fede Álvares e fala: você é o cara que vai dirigir o meu reboot. Em 2016, o Fede Álvares trouxe pra gente O Homem nas Trevas com uma abordagem sensacional. Um velho cego que havia perdido a sua filha, ele que era um veterano de guerra, tinha um dinheiro dentro de uma casa, supostamente, e ladrões entram. E a graça é que esse homem persegue esses ladrões. Então a gente vê ali que a caça vira o caçador. Uma abordagem muito interessante, muito legal, absurdamente boa a proposta do filme. Quando eu soube que teria o 2, eu fiquei muito empolgado, vim aqui correndo contar pra vocês quem que ia estar na direção, como é que tudo isso ia acontecer, e logo de cara o filme me deu um tapa na cara porque é uma decepção o começo do filme. O Fede Álvares não tá mais na direção, ele tá na produção. Rodos Reyagues está à frente deste processo, e aí isso peca muito, absurdamente. Pra começo de conversa, agora tem spoiler. O Homem nas Trevas termina quando o velho, que era pra ter sido a vítima, se torna o caçador e sequestra uma das meninas e faz uma inseminação forçada nela para que ela venha a gestar uma criança para que substitua a filha dele. Então é como se, tipo, perdi uma filha, agora vocês que tentaram me roubar vão me dar outra filha. E aí o trem fica super estranho. Mas o mais absurdo do 2 é não continuar com esse gancho. Quando a gente vê uma criança no trailer, que fosse aquela criança que havia sido gestada naquela situação. Mas não é aquela criança, não tem um vínculo, e aí o filme peca demais por dar um gancho no 1 e não aproveitar no 2 e propor algo completamente novo. É tipo o que a gente viu em Mortal Kombat, de não usar o lore já pré-existente e trazer algo completamente novo. Tipo, caguei porque existia, agora eu vou fazer tudo de novo. Isso não é como se cativa e como se constitui um público. Não é assim que a gente cativa os fãs, gente. Eles têm que ter mais cuidado. Eu adorei quando eu vi a menina sequestrada. Por mais que seja uma cena bizarra, era uma outra leitura. Mas o filme, ele se mantém exatamente na mesma estrutura que a gente vê o 1. Cenas muito interessantes, com uma pequena conexãozinha com o que acontece no 1. Mas eles abandonam aquela história. E acaba que ele meio que sequestrou, entre muitas aspas, ali aquela criança e cria ela como se fosse filha dele. E aí depois o embate é com o pai dessa criança, com a família dessa criança, e você vê que no fundo aquela criança ia ser vítima de uma coisa muito mais bizarra do que a gente podia imaginar. Mas na minha opinião, o filme alcança a redenção quando ele abandona essa história de a criança, que não sei o que, que não sei o que, e revela, tipo assim, porque ele se coloca na posição de herói, mesmo sendo uma pessoa horrível. Só que em um determinado momento, ele reconhece que a criatura monstruosa que ele veio a se tornar tem como mote de criação a guerra que ele fez parte. Então a gente vê sendo explorado ali o trauma de guerra dele, que é muito bom. E aí, é isso, né, gente? Quando no Brasil as pessoas falaram sobre armar, sobre guerra, sobre tudo mais, ninguém leva em consideração a situação catastrófica, psicofísica das pessoas que são veteranas de guerra lá nos Estados Unidos. Eu não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos não existe SUS. Se você adoecer, você se lascou, porque tudo é muito caro, visto que um procedimento médico lá, por exemplo, a tatuagem mais feita nos Estados Unidos é uma tatuagem feita no peito que significa em português, não me ressuscite. Porque se você chegar a precisar ser ressuscitado, você vai ter uma dívida milionária. Só que o que acontece? Lá nos Estados Unidos, quando finaliza uma guerra, as pessoas que voltam, os veteranos de guerra, eles têm um reconhecimento ali, um dinheirinho, uma casinha aí,
Ninguém tá nem aí com eles. Essa é a verdade. Não existem políticas públicas para preservar o psicológico dessas pessoas. São pessoas absurdamente perturbadas e que perderam completamente a sua vida. Nós vemos isso sendo explorado em muitas obras distintas. E O Homem nas Trevas 2 é uma delas. Ele conta, ele fala, olha, eu me tornei isso na guerra. E é real. É real. Eu, por exemplo, quando joguei A Bruxa de Blair, o jogo de videogame, você também vive a pele de uma pessoa que foi veterano de guerra. É muito tenso, porque você vê que o psicológico dele é completamente abalado e ele não tem dinheiro pra fazer terapia. Tipo, ele não tem dinheiro pra pagar as contas dele. Então a gente, aqui do nosso privilégio de ter o SUS, de ter pessoas que cuidam da gente, enquanto o Sistema Único de Saúde, enquanto caso você sofra algum acidente e precisa ser ressuscitado, vai ser ressuscitado open bar, não vai ter que pagar $500 mil pra ninguém. Daqui do nosso privilégio, quando a gente enxerga essa cena, a gente pensa, ah, não é nada demais. Mas se a gente levar em consideração as criaturas e quão obscuro podem se tornar as pessoas a partir da experiência de guerra, nós temos noção real de como é a redenção de O Homem nas Trevas 2, que não aproveita o gancho, mas toca num assunto absurdamente pertinente para a contemporaneidade. Se você gostou desse vídeo, quer continuar esse assunto comigo? Eu quero falar muito sobre terror, tô assistindo um monte de coisas dos anos 80, acho que eu vou virar especialista do terror dos anos 80. Só que eu tô cheio de novidades também para você, como por exemplo, O Predador novo, Jeepers Creepers Reborn, A Orphan First Kill, tem muita coisa aí no canal chegando pra você. Lembra de clicar aí, se inscrever no canal e assinar as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, vamos deixar esse mundo muito mais nerd. Eu sou Cal Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas. Gente, eu passei 1 hora do filme xingando o filme por não ter aproveitado o gancho. Essa é a verdade. Eu achei maravilhoso quando ele tem um monólogo velho e ele fala, eu não sou um herói, eu sou um monstro. Eu matei, eu estuprei, eu fiz tudo de errado que tinha pra fazer, porque foi isso que eu fiz pra sobreviver na guerra. E aí, tipo, você vê a redenção dele, tipo assim, ele não se tornou uma pessoa boa, mas é bom tocar na ferida. Quando toca lá na ferida, toca no coração da gente, você faz assim. Eu relevei o filme não ter aproveitado o gancho no final das contas. Porque é isso. Às vezes a gente pode cometer um erro, mas no final das contas entregar uma coisa de absurda qualidade. Na vida a gente não tem que ser perfeito.